Olá, meus caros, momento da pregação aqui no Conteúdo Edificante. Vamos dar prosseguimento à série de pregações no livro de Eclesiastes. Nessa oportunidade, vamos falar a partir do capítulo 3 e com a seguinte temática: tempo para tudo. Vai deixando seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Vamos, sem mais delongas, a leitura do texto sagrado. Lembrando que são 22 versículos e a gente já vai lendo o versículo e meditando, para não ser tão longa a explanação. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Esse primeiro versículo é de suma importância e faz nós refletirmos acerca da vida que tem os seus ciclos, da vida que tem os seus momentos, as suas fases, e que, por exemplo, quem é criança não pode fazer o que um adulto faz e vice-versa, né? Pelo menos não era para ser feito o adulto fazer o que uma criança faz, porque para tudo há um tempo, bem como as próprias circunstâncias, situações da vida. Há momentos de rir, há momentos de chorar, há momentos de fazer isso, fazer aquilo. É aqui, mais adiante, o Salomão vai dizer. Então, tudo tem o seu tempo. Nessa vida tem tempo para tudo. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ainda que muitos venham dizer que não existe o tempo. Ou que venham, até mesmo por falta de prudência ou vigilância, não cumprir aquilo que deveria cumprir. Ou seja, a pessoa não consegue viver determinado tempo porque vacilou, porque errou, porque puxou as próprias consequências para si mesmo, uma morte. Aí não tem como, né? Aí não tem tempo. É claro que existem exceções à regra a esse texto. Pessoas que nascem e morrem. Temos os nasce-mortos, né? Ou nate-morto. É o sujeito que nasce já praticamente morto. Não teve tempo para chorar, para rir, para contemplar o mundo todo, para fazer determinadas situações. Não teve. É óbvio que aqui Salomão está falando para pessoas com já maturidade, adultas, e dando uma palavra de ânimo para que não venham se desestabilizar por conta das intempéries da vida. Vamos lá. Versículo 2. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Né? Tem gente que mal nasce já morre, como já está dizendo. Mas há o tempo, né? Esse tempo, esse, vamos dizer assim, interregno, lapso temporal de nascer e morrer. E ao momento, né? O tempo aqui não necessariamente é os segundos, minutos mesmo, mas sim o momento, a circunstância, a situação, o fato. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, né? É tempo de semear, é tempo de, então, semear principalmente coisas boas, porque tudo que o homem fizer, ele vai colher, né? Porque Deus não se deixa escarnecer, tudo que ele plantar, ele vai colher. Seja coisas boas ou ruins. E aí há o tempo de você plantar. Se você plantou coisas boas, a posteriori, médio e longo prazo, você vai colher coisas boas. Se for coisas ruins, né? E há esse momento. Geralmente o momento de se plantar alguma coisa, de criar alguma coisa, é na juventude. Para que na meia-idade, ou já na idade avançada, idosa, a pessoa venha desfrutar daquilo que ela plantou, daquilo que ela fez. E muitos não sabem
analisar por esse prisma, né? Quantas pessoas que jogaram fora praticamente tudo que tinham na sua juventude e depois na velhice não tem nada nem o que comer. Tivemos aí exemplos de jogadores milionários e só queriam farra, festa, orgia e tal, e chegou o momento para eles de já uma certa aposentadoria, vamos dizer assim, e eles não têm nada. Um jogador aí muito conhecido, o Miller, de São Paulo, que virou até evangélico, está morando de favores, né? Porque só queria a festa, não pensava no futuro. Isso também é burrice, né? É falta de prudência. E aí, tendo filho aqui e acolá, com mulheres bonitas, mas só que queriam só o seu dinheiro, né? Ficaram com ele tão somente por conta do seu dinheiro. Fez filhos com elas, altas pensões, pensões essas que acabaram até mesmo tolhindo a sua riqueza. Claro que ele teve parcela de culpa, não soube poupar, que é muito importante. Inclusive o livro de Provérbios, que é também de Salomão, fala a respeito disso, né? Para sermos pessoas sábias nesse sentido. E aí vai colher o que plantou, né? Plantou o vento, colhe ventania, né? Agora plantou uma linda e vistosa macieira, vai colher maçã, né? Limoeiro vai colher limão. Laranjeira vai, o laranjal, né? Laranjeira, né? Vai colher laranjas. E que não seja esses laranjas aí do direito, né? Simbolicamente, colocar o nome de outras pessoas, né? Seja o fruto mesmo gostoso. No versículo 3, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Essa palavra matar não é que existe um tempo para você cometer homicídio, não é isto. É que na realidade é uma palavra sinônima a tempo de acabar, tempo de destruir, que é tempo de destruir, tempo de curar, tempo de plantear, de pranto, de choro e tempo, aliás eu estou pulando, né? Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar. Matar tá ligado a de fato a acabar, a destruir determinadas coisas, a separar também determinadas coisas. Tempo de curar as feridas, as mágoas. Tempo de arrancar o mal pela raiz. Tempo de derrubar, de destruir e tempo de edificar. Ao momento você tem que destruir ou acabar com a construção, uma casa, por exemplo, e é o tempo de edificar um novo edifício, uma nova casa. Bem como é o tempo de você curar as suas feridas, como é o tempo de você, de fato, desfazer de várias coisas, de se separar, de não fazer algo que venha deixar com que você ainda tenha determinados tipos de coisas malignas ou maléficas. É nesse sentido, né? Você vai interpretar isso aqui, tempo de matar, ué, será que eu tenho que matar alguém, então é o tempo para me matar? Não. É simbólico, tá ligado a acabar. Pode ser você matar a sua ira, a sua vanglória, soberba, porfia, inveja, as obras carnais. Tempo de matar a mágoa, a angústia, sofrimento. Tempo de matar no sentido de separar, porque matar está ligado à morte, a matar alguém, a fazer alguém morrer. E morte remete o quê? A separação.
Quando nós morremos, o corpo fica aí, vai à tumba fria e o nosso espírito, nosso fôlego de vida torna a Deus e a nossa alma tem dois destinos, ao céu e ao inferno. E há uma separação do nosso corpo ou da nossa alma a esta vida. E o matar está ligado a isto. Matar as coisas ruins, separar delas. Quando não dá para separar, então, ao menos atenuar, ao menos tentar contornar a situação. E se dá para curar, curemos as feridas. Jesus é o bálsamo de Gileade. Jesus veio para os feridos e não para os sãos. Então, se você confia nele, você terá o tempo do refrigério. Você terá o tempo da cura. Você terá, então, a força divina para vencer todas as etapas. Saber de fato, então, fazer o que é para ser feito. Porque há o tempo para fazer determinada coisa. Se você não faz, mais tarde você vai estar lamentando, você vai sofrer. Lembramos do veredicto que Deus deu a Saul. Olha, é para matar o boi, é para matar os povos inimigos, é para matar isso, é para fazer isso. Foi o veredicto de Deus. Acabar com as suas riquezas e tal. Mas não. Ele matou um ou outro, deixou alguns vivos, deixou as riquezas vivas para pegar para ele, né? Ou seja, não destruiu as riquezas. E riquezas vivas, que eu digo também é questão de animais. E aí vem a repreensão do Senhor pelo seu profeta Samuel. Ora, Deus se agrada de sacrifício ou de obediência? E vem a calhar com esse texto. Deus se agrada de sacrifício ou de obediência? Esse tempo é para fazer isso, é para fazer isso e pronto. É claro que aqui no contexto de Salomão, a questão do matar poderia até ser feita de maneira literal, principalmente dos povos pagãos, quando eles vinham fazer mal ao povo israelita. Aí tinha guerras, não conflitos. Então era o tempo da guerra, era o tempo do conflito, do combate. Se de fato houvesse ali mortos, era até permitido. Ainda que o mandamento diga não matarás. Mas é por conta do quê? De represália. Agora, à luz do Evangelho, né, já que nós estamos aqui num texto de 450 anos antes de Cristo, à luz do Evangelho, a gente não tem tempo de matar. Aliás, Jesus combateu isso, né? Para vencer o mal com o bem, diferentemente do que em tempos passados se fazia, que vencia o mal, com conflito, com combate, com morte, com sangue, violência, etc, etc, etc. Tempo, então como eu já disse, de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar. Se você está passando pelo tempo de matar, simbolicamente, o tempo que você tem que dar um basta a determinadas coisas, e se você não fizer, você vai lamentar mais tarde. Então faça. Se você tem essa consciência, né, se o Espírito lhe ordena isso, o tempo de curar, o tempo de pedir perdão, o tempo de se unir. Se você não fizer, pode ser tarde demais, né? Tem que aproveitar bem a oportunidade. Como diz o ditado, se passa um cavalo encilhado, né? A gente não pode perder, né? Porque só passa uma vez. O cavalo encilhado só passa uma vez. Se você perdeu, acabou-se. O tempo, às vezes, que você tem é pequeno, é aquele momento, aquela hora para fazer determinada coisa, você não faz, acabou-se. Oportunidade. E aí se configura tarde demais. Às vezes é pedir perdão para um familiar, às vezes é pedir perdão para um amigo, às vezes é se afastar para ver se ele se arrepende, para ver se ele se aproxima, para ver se de fato ele reflita das coisas equivocadas que fez. Às vezes é tempo de derrubar tudo mesmo, de construir tudo novo, de ter novas amizades, de ter novos relacionamentos, de construir novos elos, novos laços afetivos. Tudo isso está incluído aqui.
a questão de plantar, né? Plantar coisas boas. Se as coisas não são boas, tem um momento de você derribar essas coisas, essas ervas daninhas, derribar esses matos, essas coisas horríveis aí que impedem, inclusive, você ter uma plantação vistosa que venha a dar frutos. Tudo isso tem que estar analisado. Derribar os parasitas. Versículo 4. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de plantear, tempo de dançar. Então há momento de chorar. Você pode chorar, não tem problema algum. Lamentar. Só não pode deixar o choro se instaurar em sua vida de uma maneira quase que rotineira e contínua, ao ponto de você ter depressão, já que a depressão é um distúrbio que faz você ter uma tristeza profunda e contínua, e tudo advém de um lamento, um momento de tristeza, porque o que é para colocar para fora deve ser colocado, agora que não passe dos limites. É para chorar? Chore. Chore a perda de um ente querido, se ocorreu um fato lamentável que me entristeceu até profundamente, ruptura de um relacionamento, etc. Vários motivos. Chore. Agora não deixe seu choro virar algo mais tenebroso, virando uma depressão. Aliás, Freud fala acerca da melancolia e do luto. Geralmente o luto quando se perde alguém conhecido, ente, familiar, mas pode ser simbólico também o luto, né? E ele diz que o luto é momentâneo, o problema é a melancolia que pode durar mais tempo e aí termos situações muito mais graves. Então, passe pelo luto, vença o luto e pronto. Não deixe a melancolia tomar-lhe conta. Me recordo que quando eu perdi o meu ente querido, meu avô, que deu aí o boom, vamos dizer assim, ou o start, iniciar a minha depressão, eu não vivi muito bem o luto e caí na melancolia. E na profundidade da melancolia me levou à depressão, me levou a síndrome de pânico, me levou a tanatofobia, medo de morte, ao ponto de não poder ver nenhum caixão passar perto de mim, ou um funeral, um cortejo fúnebre passando, e onde que eu moro é a rua principal que vai para o cemitério, e passa, sempre passar, não podia ver, daquele medo, eu sei que eu estava morrendo, eu estava ali dentro daquele caixão, só para você ter uma ideia. E o que faltou foi autocontrole no momento de passar o período de sofrimento, porque se deve passar, passa, até mesmo serve para nos amadurecermos, nos tornarmos mais fortes, mas com equilíbrio também, né? E senão vira patologia, vira doença, vira psicopatia, doença mental e tal. E eu passei por isso e muito, depois foi muito tarde, eu tive muita dificuldade para controlar isso e vencer um pouco, pelo menos atenuar, né? Então, é o momento de chorar? Chorou. Pronto, chega, agora é momento de rir, vamos rir. E quando chegava o momento de eu rir, de eu passar a borracha, o pano nisso aí, limpar de uma vez, não, eu continuava com aquele sentimento ruim, complicado, por conta de eu deixar a melancolia realmente trabalhar. É um exemplo, né? E muitas pessoas passam por isso e acabam ocorrendo exatamente isso. Não tem mais prazer em viver, não tem mais prazer em rir, né? De sair, de conversar, de ter encontros com pessoas da própria família, porque não soube. Às vezes não é porque não soube por falta de conhecimento, por maldade, mas foi por falta de conhecimento lidar da situação. Não teve alguém que chegou, olha, né? Vamos, agora é o momento de você viver uma nova experiência, e você viver o oposto disso. Se é choro, agora ri. Tem uma música do
Barão Vermelho, e é do Freixá que diz, né? Rir de tudo é desespero. Quer dizer, se há problemática no choro extremo, que pode virar um luto, mais do que um luto, uma melancolia, aí, estresse, depressão, etc., o riso também extremo é desespero, ou seja, é maléfico, é até hipocrisia, porque a gente não consegue ficar feliz o tempo todo. Aliás, tem até uma música do Van der Wilde, né? Eu que escutei muito disso e gostava das letras, porque sempre tem meditação nas letras, né? Reflexão, principalmente de pessoas que faziam na época rock and roll, mas com engajamento político, filosófico e tal, diferente do que nós vemos hoje aí, esse lixo na música, né? E aí tinha uma música que contava que falava exatamente isso. Eu não consigo ser alegre o tempo todo. Eu não consigo, e a gente não consegue mesmo, né? No mundo desse, não tem como a gente viver alegre o tempo todo. Jesus não viveu alegre o tempo todo. Jesus, quando olhou para Jerusalém, viu o caos que estava, ele chorou. Ah, como eu quisera que vós viesse para mim, que eu ia lhes acolher debaixo das minhas asas, assim como a galinha acolhe seus pintinhos. Ah, Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas e tal. Jesus chorou quando viu o seu amigo morto, Lázaro, quando soube da notícia. Então é inerente o choro. Jesus chorou, Jesus teve estresse por demais quando foi orar no Monte das Oliveiras, sabendo do que viria a acontecer. Ainda diz: Pai, se possível, de mim afasta esse cálice, mas seja feita a tua vontade. E Deus não afastou, porque isso serve para nós, tem que acontecer, entre aspas, né? Não que Deus quer o nosso mal, mas no caso de Jesus era para a salvação das nossas almas. E às vezes acontece algo ruim para a nossa vida, é para nos dar experiência, era para nos provar se de fato nós estamos com Deus. Jó teve tudo dado por Deus. Em um dado momento, Satanás vai lá dizer: Ah, Deus, ele te serve porque ele tem gado, ele tem fazenda, ele tem uma mulher que o respeita, ele tem filho, ele tem sua prosperidade. Aí é muito fácil, eu quero ver se tu tira tudo, ver se ele não blasfema tu. E aí Deus permitiu acontecer isso na vida de Jó, para de fato dar um tapa de luva de pelica, né, na cara do inimigo, mostrando que Jó não era interesseiro, não estava fazendo barganha com Deus, não estava servindo o Senhor por questões socioeconômicas, materiais, diferente de muitos cristãos de hoje em dia, né? E ele sabia do Deus que ele servia. O mesmo Deus que lhe deu, tirou, poderia lhe restituir. E assim aconteceu. E quando a sua mulher diz: Olha, amaldiçoa esse teu Deus e morra, ele dá uma resposta de realmente temor a Deus e de fé. Como uma louca tu falas. E nós temos que ter essa fé, porque tudo é permitido, né? É complicado, vai passar, nada dura para sempre, então nós temos que esperar, guardar. Passe os céus e a terra, mas as palavras de Deus vão passar. Você vai passar por provação, mas você vai ser vencedor, é promessa. Você vai ter momentos de bonança, é promessa, aqui nessa vida também. E no futuro, a vida vindoura. Ainda tem muita gente que faz associação equivocada, principalmente aí com essas teologias da prosperidade, que você não pode chorar, que você não pode ficar triste, que você não pode ficar, de fato algum, passando algum lamento, enfrentando barreiras, dificuldades. Ora bolas, isso é do Evangelho. Jesus disse: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo que eu venci. Saiba que antes de aborrecer a vós, eles aborreceram a mim. Jesus se aborreceu, ou foi aborrecido por conta do povo, por conta da incredulidade deles e outras coisas mais. Então o cristão sofre sim, mas só que é um sofrimento passageiro. E tem muito mais glória, né? Paulo vai falar acerca disso, da questão do vitupério de Cristo, de sofrer por amor a Cristo. Que isso é glorioso. Então, versículo 4 nós estávamos, né? É tempo de chorar, é tempo de rir. Agora é tempo de chorar, é tempo de chorar. Pronto, já deu. Agora é tempo de rir.
Que isso não seja em demasia, porque se assim for, é nefasto, nocivo. Tempo de plantear, ou seja, de chorar, de lamentar, né? De chorar mais ainda. E é tempo de dançar, ou seja, de se alegrar mais ainda, de espantar os males através aí do louvor, da dança, de balançar o esqueleto, entre aspas. Muitos falam aqui que a dança que a Bíblia fala seria a dança no espírito. Ah, Miriam, eu sou no espírito. Não necessariamente. E depois a gente não tem uma fotografia, um vídeo para dizer o que vem a ser dança do espírito ou dança da carne, né? É claro que uma dança lascívia, ou lasciva, né? Como fez a filha de Herodias para seduzir Herodes, e para ele dar o presente a ela, ela vai consultar sua mãe Herodias e pede a cabeça de João Batista. É uma dança equivocada, carnal, à luz do Evangelho. Uma dança sensual, a fim de fazer mal ao trem, né? E aí, se for, por exemplo, uma dança sexual, sensual para o cônjuge, não vejo problema. Agora, danças sensuais, né? De cabaré, ou para enganar um sujeito, para fazer maldade ao outro, isso aí é claro que é carnal. Agora, a dança no espírito que se pode depreender é exatamente essa diferença. Se for uma dança para o coito de um casal, não tem problema. Se for, que tem até mesmo aquela dança de ventre lá, né, que o povo árabe faz, aí também é uma outra questão. Mas se ficar dentro do matrimônio não tem problema. Agora, e também uma dança que você fica de uma maneira comedida, dançando por conta de uma música, se alegrando, também não tem problema. Às vezes eu não entendo, uma certa oportunidade, eu estava não dançando, né, fazendo um jeitinho para lá e para cá, eu fui repreendido, né? Fui repreendido porque eu era o carnal. Não entendi o porquê eu ser carnal fazendo isso aqui ou fazendo isso aqui. Não entendi. Aí eu queria que me explicasse o que era a dança no espírito, né? E alguns que estavam de fora até interpretavam que eu estava ou possuído ou até mesmo com efeito de entorpecentes, né? Porque a música não era muito gospel, né? Era meio mais ou menos assim, vamos dizer, nem tanto secular, nem tanto gospel. É muito exagero, né? A Bíblia não fala muito acerca disso. Agora tem o ato condenável da dança realmente para seduzir, para fazer mal, isso é condenável. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar as pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar. De abraçar, é claro, né? Tempo de ajuntar, espalhar as pedras, jogar aí ao vento, e ajuntar, né? Para jogar, entre aspas, né? O Davi ajuntou as pedras para uma delas pelo menos servir para destruir o gigante Golias, né? Lembrando que simbolicamente nós somos pedras vivas, né? A mão de Deus, né? Que a pedra angular rejeitada pelos construtores é Jesus, e nós somos pedras vivas, como diz o próprio apóstolo Pedro. Então podemos ajuntar as pedras vivas, que são pessoas, ou espalhar simbolicamente, pode encaixar aqui. Tempo de abraçar, né? E tempo de afastar de se abraçar, porque ficar muito abraçado também é paranoia, né? Tem uma música aí que fala de abraço, é o melhor lugar do mundo, né? É bom. Imagina uma pessoa que não tem afeto, que não tem carinho, que não tem gestos de carinho, quando recebe um abraço ou um beijo no rosto, é uma mil maravilhas. Isso até cientificamente é comprovado, faz bem, né? Até o próprio beijar faz bem. Tem vários músculos que fazem ali um movimento, né? E tem algum benefício, enfim, não sei exatamente explicar com os mínimos detalhes, mas sim faz bem. E como um abraço. Agora, ficar abraçado demais, né? Quem que suporta ficar abraçado demais? Quem que suporta ficar beijando demais? Também não adianta, né? Aliás, por um beijo, Jesus foi traído, né?
Então, cuidado com o beijo demasiado, hipócrita, né? Com o pseudo ósculo santo, que a palavra ósculo quer dizer beijo, santo, separado, né? Mas tem o falso. Foi o que aconteceu no caso de Jesus, que Judas o traiu. E os abraços, cuidado com os abraços de tamanduá, né? Deixa aqui, ó. Deixa as garras. Tomar cuidado também. Mas há tempo sim para abraçar o seu familiar, sua pessoa querida, etc. Tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora. Tempo de buscar a Deus enquanto há tempo, né? E tempo de perder, tempo no sentido de saber ganhar, saber perder, tempo de não dar tanto valor, tempo de guardar, obviamente coisas boas, né? E tempo de deitar, jogar fora. Aqui no contexto é referente, possivelmente alguns utensílios, alguns objetos. Tempo de rasgar, tempo de coser, né? Tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de estar calado, tempo de falar. Até para tudo. Tempo para ouvir, tempo para falar. E aí você tem que aproveitar a oportunidade, né? O momento é para ouvir, você ouve, você não fala. O tempo é para falar, você fala, não ouve. O tempo é para você rasgar, romper, destruir, você destrói. O tempo é para costurar, né, o rasgado do passado mal costurado. Até uma música que eu fiz aí. Você tem que fazer. Tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz. Odiar não é odiar com violência, né? É tempo de se afastar, na realidade. Tempo de você fazer uma crítica com relação ao amor não correspondido, por exemplo, né? Odiar, xingar, falar e tal. A não ser que em algumas situações que você até extrapola os limites, se indigna, e isso não é nenhum pecado, porque você pode se indignar, mas não pode colocar o sol sobre a vossa ira, ou seja, ficar a vida toda indignado. Então você pode jogar aquilo para fora, mas não no sentido com violência, né? Maus tratos das pessoas, o marido, a esposa, e vice-versa, filhos. Tempo de guerra, tempo de paz. E aí eu repito que o contexto que Salomão falou isso, que é antes, bem antes de quando fora feito esse livro, começou a se confeccionar, 450 a.C., Salomão é de 900 e pouco a.C., o cenário era outro, né? Era como de hoje, né? Tinha muitas guerras, muitos conflitos, né? Eram os tempos primórdios. No tempo de hoje, que nós temos legislação, nós temos leis, nós temos respeito à dignidade da pessoa humana, nós, no caso aqui, nem Jesus tinha vindo, né? Não estava nem sobre a égide do Novo Testamento, as palavras de Jesus. Então, a gente tem que interpretar Eclesiastes e todos os livros do Velho Testamento à luz do Novo Testamento, à luz das palavras de Jesus, porque senão nós vamos fazer várias atrocidades. Imagina se eu leio aqui tempo de matar, né? O bandido vai dizer, olha, mas eu li na Bíblia tempo de matar, então eu vou matar. E é por Deus. Você já não ouviu falar? Pelo menos eu até tinha trazido aí alguma informação no canal como notícia. Nos Estados Unidos o camarada disse que Deus mandou ele matar alguém, jogando o carro sobre outra pessoa. Tem esses absurdos. Por quê? Tira um texto fora do seu contexto e vira pretexto. Porque interpretam a Bíblia de uma maneira literal. Porque não sabe fazer a diferença de Jesus, do Novo Testamento, da Nova Aliança, para a Velha Aliança. Que proveito tem o trabalhador naquilo que trabalha, tendo visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os afligir. Isso ele já falou no versículo, aliás, no capítulo 12, eu já falei na última pregação. Já estamos no 9 e no 10. Versículo, né? Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs a eternidade no coração dos homens. Contudo, não podem
descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Olha o que o Salomão diz, muito interessante. Tudo Deus fez formoso. Claro, a natureza é formosa, até nós somos formosos. Ele fez nós a imagem e semelhança dele, apesar de ter pecado e perdido um pouco dessa essência. Também pôs a eternidade no nosso coração, na nossa mente, claro. Nós temos essa consciência de eternidade, que não ficaremos aqui, que tem vida após morte. Nós temos essa consciência. Até o ateu tem essa consciência, que tem essa possibilidade, que ele não pode descartar. Contudo, porém, todavia, não pode descobrir a obra de Deus que fez desde o princípio até o fim. Quer dizer, apesar da gente ter consciência de uma possibilidade de eternidade, de existência de Deus, nós não temos como comprovar a sua existência, muito menos revelar como fora o início e como será o fim. Ou falar de Deus, sendo que Ele é sempre eterno, que não tem nem começo, não tem nem fim, que é o alfa, o ômega, as letras do alfabeto grego, a primeira e a última. É interessante esse versículo até mesmo para fazer uma reflexão. Sei que há coisa melhor para eles, aliás, sei que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem em fazer o bem na sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Versículo 12 e 13. Um dom de Deus. Salomão fala. E é mesmo. Comer, beber e gozar ou desfrutar do seu trabalho, daquilo que plantou. Sei que tudo que Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. Isso faz Deus para que haja temor diante dele. É claro, tudo que Deus faz é eternamente. Os céus é eternamente. A terra vai ser destruída no seu devido momento, melhor dizendo. Mas é quase que eterna, né? Porque quantas gerações já passaram e ela continua aí. Então é isso que Salomão revela. Durará eternamente, nada lhe deve acrescentar e nada vai ser tirado, né? Ainda que o homem queira. Mas a última palavra é de Deus. Isso faz Deus para que haja temor diante dele. Faz com que as pessoas pensem e tenham temor diante do Senhor. E faz ele ser Deus, o que ele é mesmo, né? Soberano, supremo, superior. O que é já foi, o que há de ser também já foi. Deus pede conta do que passou. É óbvio. Cada um vai dar conta daquilo que fez. Eu estava vendo o Caio Fábio falar a respeito de meritocracia. Ele dizia que para Deus não existe meritocracia. Espera lá. Muito cuidado isso. Meritocracia seria honrar ou prezar pelo mérito, por aquilo que a pessoa fez, né? Contrapartida, se a outra pessoa não fez, ela não merece nenhum benefício. É isso. Jesus falou numa parábola dos trabalhadores que um trabalhava 6 horas, outro trabalhava 8 horas, me parece, outro 6 horas, outro 4 horas, e o outro trabalhou poucas horas ou poucos minutos. E ele deu o salário, a remuneração para todos iguais. Aí os demais reclamaram: peraí, nós trabalhamos mais, vamos ganhar a mesma coisa que o outro ganhou, que chegou agora? Aí Jesus, naquela parábola, diz: olha, eu sou o Senhor, ou Deus é o Senhor, e ali ele faz o paralelo, e ele dá a quem o que quiser, porque ninguém manda no seu patrão. O patrão dá o que quiser para quem quiser. E aí demonstra claramente que não se tem uma meritocracia, porque se tivesse nesse caso, nessa parábola, então, e fosse algo justo, entre aspas, o que trabalhou mais horas tinha que ganhar um pouco mais do que aquele que trabalhou 6 horas, aquele que trabalhou 4 horas, e aquele que trabalhou poucas horas ou poucos minutos não deveria nem ganhar praticamente nada, né? Então, nesse contexto, sim. E esse contexto aplica-se à graça de Deus, o favor imerecido, ou seja, ninguém é merecedor de salvação, todos nós pecamos. Deus olhou para o céu e viu nenhum justo sequer. Nós não somos merecedores de Jesus Cristo ter morrido na cruz do Calvário para nos dar salvação, não somos. Então não tem mérito aí. Que mérito nós temos? Ora, bom, não temos mérito nenhum. Quem tem é Cristo. Então a salvação é um favor imerecido, é algo sem mérito. Agora, vamos dizer assim,
termos a validade desta salvação, é necessário mérito. A chamada para a salvação, a convocação, o revelar da salvação, não se tem mérito. Você alcança ou está para si aí, ao seu dispor, a salvação, não porque você merece, né? Mas sim porque Deus tem amor por ti, tem misericórdia, então Ele oferece salvação. E aí, você pega a salvação, no entanto, se você não der bola para a salvação, você perde ela. É a mesma coisa, por exemplo, que você recebe algo de alguém, bonito, algo de valor, mas você não dá a mínima. Tem aquele ditado, né, que coisa ganhada não tem valor, não é valorizada. Que é ganhado de graça não tem tanto valor. Eu queria ver se você ralasse, trabalhasse para conquistar, aí você daria valor, né? Jesus trabalhou, ralou para nos dar salvação, isso era o mandamento do Pai, e ele e aqueles que estavam perto dele deram valor. Agora, muitos não dão valor. Então é nesse sentido. Aí, se você não dá valor, você não está cumprindo o mérito. E qual vem a ser o mérito? Você amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo a si mesmo. Dar valor àquilo, cuidar daquela salvação. Cuidar daquela riqueza que você tem nas suas mãos. E é o que diz lá em Apocalipse. Cada um será julgado por aquilo que fez. Então, a salvação, o que é dado, você não tem mérito para ganhar. Agora, se você não cuidar, ali vai ter o demérito e o mérito. Você, então, tem mérito para ter o galardão porque você recebeu Jesus Cristo e permaneceu firme até o fim e deu o devido cuidado que era necessário para aquela riqueza, então você agora vai ser julgado e vai ser inocentado de qualquer condenação, porque quem está em Cristo Jesus não há mais nenhuma condenação e vai para os céus. Do contrário, se você não deu tanto valor, foi relapso, foi que nem as vezes insensatas, às vezes imprudentes, você cometeu algo que configura demérito e não vai receber a salvação, nesse sentido. Então, Deus pede conta do que passou. Se você fez coisa boa, Deus vai lhe dar bonanças, benefícios, coisas ruins, então malefício. Vi mais debaixo do sol no lugar do juízo impiedade, no lugar da justiça impiedade ainda. Ou seja, ele demonstra claramente que abaixo do sol não tem justiça, né? Principalmente daqueles que não temem a Deus. No lugar do juízo vi impiedade, né? No lugar da justiça, né? Da deusa Têmis, que tem que ficar com os olhos vendados, porque é um princípio dos magistrados se portar de uma maneira imparcial, coisa essa que não existe, faz uma série de coisas equivocadas, ilícitas e ainda molhando, né? Quando é molhada a mão com bastante dinheiro, então nem se fala. Vi mais debaixo do sol, no lugar do juízo, impiedade, né? No lugar da justiça, impiedade ainda. Eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, pois há um tempo para todo o intento e para toda a obra. Verdade. Disse eu no meu coração, Salomão, isso é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los e eles possam ver que são em si mesmos como animais. Quer dizer, as aflições, as tentações, os problemas acontecem, é claro, para Deus provar. E aquele que passar por essa aprovação de Deus vai estar, então, aí com a bênção sobre a sua vida e vida eterna, etc. Porque o que acontece aos filhos dos homens, isso mesmo também acontece aos animais. A mesma coisa acontece. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego. E em nenhuma vantagem têm os homens sobre os animais. Tudo é vaidade. Na questão do quesito escatológico de falecimento e de morte, nós morremos que nem os animais, né? Recentemente, lamentavelmente, eu vi uma cena com meu cachorro. O passarinho estava vindo para comer a comida dele e ele abocanhou o passarinho e foi matando a cada mordida. Depois viu que o passarinho estava pronto para morrer, o passarinho deu o último expiro e pronto. Me fez até me lembrar o último suspiro da minha própria avó que morreu nos meus braços. Um comparativo, mesma coisa praticamente, não tem diferença. É claro que nós somos feitos de corpo, alma e espírito, e o animal de corpo e espírito. Aliás, ele vai dizer aqui, né?
tudo é vaidade, tudo é vão, né? Todos vão para o mesmo lugar, todos são pó e todos ao pó tornarão. É óbvio, tudo morre, tudo acaba, né? É planta, é animal, tudo volta ao pó. Quem sabe se o espírito dos filhos dos homens vai para cima, se o espírito dos animais desce para a terra? Pelo que eu vi, não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção. Pois o que fará voltar para... Pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Não volta, não vê mais nada, né? Pelo menos com esse corpo. Pode ter alguma vista, se Deus permitiu, quiser, lá de cima, que já aquelas pessoas que descansam no Senhor, tem já o gozo de Deus, né? A gente não sabe, é mistério. Agora, com esse corpo não se volta mais, né? Nós não, temos aí reencarnação, não temos espíritos aí, que muitos dizem que vê, o espírito está te guiando, a pessoa está aqui. Não, não tem mais. A gente percebe lá pela parábola do rico e de Lázaro exatamente isso, que aquele que está lá não tem comunhão com aquele que está cá e vice-versa, tá? É muito claro. Então assim foi a mensagem, meus caros. Aliás, aqui na questão dos animais eu não me recordo, mas ele deve falar, né, que nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Eu acho que o animal é só de espírito ou de alma vivente, que quer dizer espírito, enfim. Deixamos essas questões para uma outra oportunidade, inclusive com reflexão. Dê o seu like, se porventura neste canal, se inscreva e saiba que tudo tem um tempo determinado por Deus. Seu momento